geografia e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, fazer a leitura, gostaria que vocês sempre me acompanhassem na leitura, é mais uma oportunidade de aprendermos juntos, especialmente porque vocês estão nesse processo de alfabetização. Gostaria que sempre que possível vocês voltassem nos vídeos de alfabetização que vocês considerarem necessários, porque esqueceu a pronúncia da letra, e aí tentassem sempre ler esse texto antes da pro. Usassem aqui o meu áudio, o meu vídeo, para confirmar a leitura de vocês, tá bom? Então vamos lá. Meios de comunicação. O ser humano é um ser social e tem necessidade de se comunicar. As primeiras formas de comunicação se deram pelos gestos e pela fala. Aprendemos a nos comunicar também por desenhos e símbolos. Com os meios de comunicação, recebemos informações. Podemos nos divertir e conversar com os amigos. Atualmente, a comunicação está cada vez mais rápida e eficaz. Esse é um texto fácil, né, de perceber e até concordar com ele. Meios de comunicação. Primeira parte do texto, que é esse primeiro parágrafo, ó, onde começou aqui com um espacinho, letra, aqui está todas em maiúscula, né? E termina nesse ponto final. Então, esse primeiro parágrafo está nos dizendo que o ser humano sempre buscou formas de se comunicar, ou seja, de conversar um com o outro, de explicar alguma coisa, de entender alguma coisa. Então, a necessidade de se comunicar é do ser humano, porque ele é social, ele gosta de falar com as pessoas, de conversar, de explicar suas ideias, seu ponto de vista. Antes da fala, os cientistas explicam que a comunicação já existia. Poderia ser por gesto, poderia ser por desenho, mas o ser humano nunca ficou sem se comunicar. Então, é claro que aqui a ciência está pensando no homem pré-histórico, né? Então, há aí muitas vertentes explicando a origem do ser humano. Então, para aqueles que acreditam nesse ser humano histórico, pré-histórico, né? Origem lá no macaco, homem das cavernas, esse texto está explicando que o ser humano, apesar disso, sempre se comunicou. Lá no início ele não sabia falar, né? Ou como a gente fala hoje, então ele usava gestos, desenhos, sons que saíam da sua boca. E, posteriormente, o ser humano nessa nossa era moderna, né, o ser humano, ele evoluiu tanto, essa é a palavra, né, para essa crença, ele evoluiu tanto que ele desenvolveu a escrita. E aí é onde nós chegamos no segundo parágrafo. Os meios de comunicação atualmente utilizam a escrita, os desenhos, né, que nós chamamos de símbolo, e a gente se comunica cada vez mais rápido. Vejam vocês recebem um vídeo com áudio da professora, e os outros vídeos tinham até a imagem da professora. Então, isso é comunicação. Eu estou tentando explicar algo para vocês e vocês estão interessados em aprender algo. E nós estamos nos comunicando sem estarmos presencialmente. Então, como o texto disse, a comunicação está cada vez mais rápida e mais eficaz. Eu mando um vídeo para vocês e um segundo está aí. Demora para eu gravar, para eu subir para o site do YouTube, mas para eu enviar para o WhatsApp da escola, é segundos, tá? E aí, como eu disse, claro, para quem acredita na vertente do criacionismo, que é Deus criando o ser humano, é claro que nós não imaginamos o ser humano sem conseguir se comunicar. Nós acreditamos nessa vertente que Deus cria o ser humano já com a habilidade de conversar, né, de se comunicar oralmente. E aí esse ser humano também no decorrer do tempo vai desenvolver a leitura, a escrita, o desenho, tá bom? Todas as maneiras de comunicação são válidas, especialmente quando nós temos um mundo que cada um fala uma língua, tudo bem? Vamos para a primeira atividade? Então, escreva o nome dos meios de comunicação. Consulte o banco de palavras. Então, nós temos aqui algumas imagens e aqui embaixo, ó, nós temos palavras. E para surpresa de vocês, opa, é até aqui. Eu não vou ler essas palavrinhas. Por quê? Eu gostaria que você exercitasse
a sua memória fonética. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, um rádio, certo? Nós temos aqui, o que será? Isso aqui tá estranho, né? Bom, uma revista. Nós temos um computador, uma televisão, um telefone. Ah, claro, carta, que são envelopes. Carta. Então, vocês vão descobrir como escreve essas palavras olhando essas palavras aqui de baixo. Pense assim, aqui, por exemplo, telefone, T. Qual dessas aqui começam com T? Vocês vão ver que tem duas, ó. T e T. Tentem adivinhar, pela quantidade de sílabas, qual dessas duas seria o telefone. Escrevam aqui na frente. Bem, nós vamos fazer a correção depois. Vou dar uma dica. Nesse banco de palavras, por algum erro de digitação, está faltando a palavra rádio. Então, para esse primeiro desenho aqui, vocês não vão encontrar uma palavra, tá bom? Para o resto, vocês vão encontrar. Aqui eu sugiro que vocês, ó, rádio, tentem escrever. Atividade, aqui tem mais um pedacinho de texto pra gente. Então, ó, há várias formas de comunicação. Comunicação falada, comunicação escrita, comunicação falada e visual, essa que nós estamos aqui. Tem vídeo e tem som. Comunicação por meio de sinais, que é a língua brasileira de sinais, que nós conhecemos como Libras, que é a primeira letra de tudo isso que eu falei, ó, língua brasileira de sinais. Então, se você conhece algum surdo, surdo-mudo, de nascença ou não, que se comunica aí usando as mãos, ou o rosto, né, com aquele semblante, aquelas fisionomias, aquelas até parecendo caretas, né, o corpo, é Libras. A Libras é o conjunto aí das expressões do rosto, mais os gestos das mãos e a posição do corpo, tá? É a língua brasileira de sinais. Então, vamos lá. Exercício 2. Classifique os tipos de comunicação em falada, escrita, falada e visual e por sinais. O cinema, ele é Libras, a comunicação no cinema se dá por Libras ou por falada e visual. A comunicação, ó, do jornal, tá escrito embaixo, ó. Aqui tá escrito cinema e aqui jornal. Se dá falada e visual ou é uma comunicação escrita? Pois nós temos aqui o teatro. O teatro, a comunicação se dá de maneira escrita ou falada e visual. Por fim, nós temos duas pessoas conversando, ó, na língua de sinais. Então, essa comunicação aqui está em Libras ou em escrita. Então, agora é com vocês.